Bom dia, sejam todos bem-vindos ao estudo da lição em 10 minutos. Hoje, 3 de abril, estamos estudando a recapitulação da lição que durante a semana fomos estudando ponto a ponto. A singularidade da Bíblia é o tema geral e o seu verso áureo nos diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmos 119, versículo 105. Como a própria Bíblia já nos disse, que lâmpada para os meus pés é a palavra e luz para os nossos caminhos. A Bíblia deve ser uma lâmpada para nos iluminar em lugares escuros, mas ela deve ser interpretada, entendida à luz da verdade do Espírito Santo. O Espírito Santo é um professor que nos levará à compreensão exata da mesma palavra. Por isso, vamos convidá-lo agora para que ele faça parte desse pequeno estudo que nós vamos fazer aqui. Querido Pai, obrigado, Senhor, pelo teu Espírito Santo, que é o nosso professor, autor da Bíblia, inspirou homens para que esse material chegasse até nossas mãos. Agora damos entendimento a ela, por meio do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Ok, agora que pedimos a presença do Espírito Santo, nós gostaríamos de nos dirigir logo para aquilo que foi a nossa introdução da semana. A Bíblia contém 66 livros e foi escrito num período de cerca de 1500 anos. Apresenta-se como um livro singular, porque ela teve mais de 40 autores. Esses 40 autores escreveram sobre acerca dessa mensagem maravilhosa, entre eles eruditos, líderes religiosos, reis, camponeses e pessoas comuns. Isso faz dela singular, porque apesar da enormidade de livros contidos nesse compêndio, e também por pessoas diferentes em várias épocas e tempos escreveram nesse mesmo livro, mas o fio de ideia, o crescimento salvífico que ela apresenta, não existe contrariedade entre os autores que fizeram parte dessa palavra, e faz dela então singular. A palavra também é viva, é algo que uma vez estudada, uma vez posta em prática, ela realmente tem a energia, a vivacidade de transformar a alma, e ela é representada por uma pessoa que é o centro desta mesma palavra, que é Cristo Jesus. O livro de São João, capítulo 1, do versículo 1 ao 3, diz que no princípio era a palavra, o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E ainda neste mesmo livro, não é? No capítulo 14 e 16, a Bíblia também afirma que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então todas as escrituras estão centralizadas na pessoa de Cristo Jesus. É dizer que a Bíblia é a apresentação de Cristo e do seu plano da salvação. Faz dela então isso uma palavra viva. Quem a escreveu? Com certeza, a Bíblia responde por si mesma quem a escreveu. Quem são os autores? Prezados irmãos, o autor da Bíblia é Deus, o inspirador, de acordo com 2 de Timóteo 3,16. Ele inspirou homens que se tornaram escritores da Bíblia, porém Deus é o autor. Ele é o pensador, ele é o idealista, ele é quem idealizou o surgimento da Bíblia para que seja uma carta de amor para os seus filhos. Ainda esta nossa linda Bíblia, esse nosso lindo manual, Carta de Deus para nós, ela está subdivididas, para além
Novo Testamento com 27 livros e o Antigo Testamento com 39 livros, ela ainda está subdividida em, primeiro, o Pentateuco, os 5 livros de Moisés. Também temos aqui que são histórias, temos as cartas, temos poesia, temos profecias e temos as cartas, não é? E os evangelhos. Essas 5 subdivisões da Bíblia fazem dela um compêndio, não é? Com temáticas diferentes, mas com o mesmo objetivo. E a Bíblia muitas vezes é apresentada como profecia, muitas vezes ela é apresentada como história, muitas vezes cartas e outras vezes poesias, poemas que despertam a vida religiosa cristã. E muitas vezes a Bíblia também é apresentada por meio de doutrinas, mandamentos. Então essa subdivisão da Bíblia tornam elas ricas e ao passo que ela vai mudando da sua temática, mas vai se encaixando a um mesmo objetivo, que é o processo da salvação. Ela tem um poder transformador, de acordo com Hebreus capítulo 4, versículo 12, que nos afirma que é como uma espada de 2 gumes, capaz de discernir os pensamentos e as intenções humanas, é capaz de transformar a vida do ser humano, é capaz de tornar-nos novas criaturas em Cristo Jesus. Hoje estamos terminando essa lição maravilhosa, não é? Eu gostaria de citar o texto de Ellen White encontrado no livro O Grande Conflito, na página 9, referindo-se a esse manual, a esse compêndio maravilhoso. Em sua palavra, Deus conferiu aos homens o conhecimento necessário para a salvação. As Santas Escrituras devem ser aceitas como revelação, autoridade infalível da vontade de Deus. Elas são a norma do caráter, o revelador das doutrinas, a pedra de toque da experiência religiosa do ser humano. Em resumo, Ellen White explica a autoridade e função da Bíblia na vida do ser humano. Meus amados irmãos, entre muitas histórias sobre o que a Bíblia fez ou tem feito a vida de pessoas, eu gostaria de destacar aqui a vida de um homem, Dr. Roald Kellor, que dirigia uma igreja na Inglaterra e, por se recusar a colocar a tradição em lugar da palavra de Deus, foi expulso de sua paróquia, ridicularizado e condenado posteriormente à morte pelo rei da Inglaterra na altura. Ele morreu numa fogueira e, em suas últimas palavras, ele estava citando o livro de Salmos 51, suplicando a Deus pelo perdão dos seus algozes e descansando no Senhor, na certeza de que as promessas contidas na Bíblia que ele pregou o trariam de volta para a ressurreição. E essa fé na palavra de Deus possa estar bem fita na nossa mente, para que quando um dia o Senhor voltar, possamos então nos regozijarmos, porque estivemos firmes na sua âncora, que é a sua palavra. Que Deus possa nos abençoar, que essa lição possa estar bem patente na nossa mente, e esperemos as próximas lições. Vamos agradecer a Deus por essa semana
abençoada. Senhor, obrigado por dar-nos tua palavra como instrumento para conduzir os homens nesse mundo. Agora, Senhor, te agradecemos. Prepara-nos para as próximas lições. É o que te pedimos em nome de Jesus.